O estudo da biologia. O termo biologia é derivado de duas palavras, bio, vida, e logos, estudo. Então podemos dizer que biologia é a ciência que estuda a vida, ou mais especificamente as características dos seres vivos. Esta ciência compreende o estudo de vários níveis de organização estrutural dos seres vivos, como as células, que formam os indivíduos e as relações que ocorrem entre eles. Áreas de estudo da biologia. Com o passar do tempo, o conhecimento sobre os seres vivos aumenta cada vez mais, sendo preciso descobrir e aperfeiçoar novas técnicas para estudá-los. Devido à enorme diversidade do planeta Terra, a biologia também sofreu subdivisões em áreas mais específicas. É importante deixar claro que essas subdivisões possuem grande inter-relação entre elas e que, para o melhor entendimento de um determinado assunto, uma área depende do conhecimento da outra. Subdivisões da biologia e seus temas de estudo. A anatomia compreende o estudo dos tecidos, órgãos e sistemas. Botânica, estudo dos vegetais. Citologia, estudo da forma e funcionamento das células. Ecologia compreende o estudo das relações dos seres vivos entre si e sua interação com o meio ambiente. Embriologia, estudo da formação e o desenvolvimento de embriões de animais. Evolução aborda os possíveis mecanismos genéticos pelos quais os seres sofreram modificações e se diferenciaram em novas espécies. Fisiologia, estudo do funcionamento dos órgãos e sistemas. Genética, compreende o estudo do material genético, os mecanismos de hereditariedade ao longo das gerações e o método de ação deste material. Histologia, estudo das estruturas e funcionamento dos tecidos. Micologia, estudo dos fungos. Microbiologia, estuda os organismos microscópicos. Paleontologia, compreende o estudo dos fósseis. Prostitologia, estudo dos protistas. Taxonomia e sistemática, estudo das possibilidades de parentesco entre os seres vivos e sua classificação em grupos. Zoologia, estuda os animais. Métodos científicos. A biologia tenta comprovar suas hipóteses e teorias utilizando um método científico. Desta maneira, a ciência tenta explicar um fato ou resolver um problema através da observação e de experimentos. As etapas do método científico compreendem a observação de um fato, questionamento, elaboração de hipóteses, observações ou experimentos para testar a hipótese, conclusão e divulgação dos resultados por meio de publicações, congressos e encontros. Observação. Quase todas as investigações científicas começam por uma observação que desperta a curiosidade ou suscita uma questão. Essas observações levam os pesquisadores a formularem uma pergunta que poderia ser submetida a teste. Exemplo: o carro para de andar no meio da rodovia. Questionamento. O objetivo da pergunta é direcionar o foco para a investigação e identificar o problema em termos específicos. Exemplo: por que o carro parou de funcionar? Elaboração de hipóteses. A próxima etapa do método científico é indicar uma resposta aceitável, formulando uma hipótese. Uma hipótese pode ser definida como um palpite informado, porque quase sempre se baseia no conhecimento que você dispõe sobre um assunto. Exemplo: o carro pode ter parado porque acabou a gasolina. Observações ou experimentos para testar a hipótese. As experiências nem sempre envolvem as bancadas de um laboratório ou tubos de ensaio. Porém, elas precisam ser montadas de forma a testar uma hipótese específica e precisam ser controladas. É preciso que haja um grupo de controle e um grupo experimental. O grupo de controle estabelece um parâmetro de comparação com o grupo experimental. Exemplo: a gasolina é colocada no carro. Conclusão. Reunião e análise dos dados obtidos durante a experiência.
Em meio a essas informações, se der tudo certo, terão indícios que poderão sustentar ou rejeitar a hipótese. Exemplo: o carro volta a funcionar. O problema realmente era a falta de gasolina. Publicação. Todo conhecimento obtido através da experiência deve se tornar público e acessível a todos. Por isso, o pesquisador responsável pela experiência descreve detalhadamente o seu trabalho por meio de publicações em revistas eletrônicas e as divulga em congressos e reuniões.